Salve, salve, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, né? Que bom que a gente Até de madrugada pode boa ter madrugada, gente vindo. Pois é. Que bom que a gente está junto mais uma vez para o nosso podcast da comunidade Bom Pastor. Minha irmã Laura Beatriz, tudo beleza? Tudo bem. Mergulhando mais um pouco nessa quaresma. Pois é, essa quaresma tá cheia de aprendizado pra gente. Tomara que a gente esteja conseguindo compartilhar com os irmãos um pouquinho do que Deus está ensinando pra gente, né? Através da liturgia da igreja, através do dia a dia, né? Deus fala muito com a gente ao longo do dia e quando a gente está atento a Ele, sintonizado nele, nada se perde, nada se perde. Hoje, Laura, a gente vai fazer um podcast assim com todo o amor, de coração, para os ansiosos. Você conhece alguém ansioso? Não. Não? Ah, que bom para você. Eu conheço. Conheço. Mora comigo, na minha casa, onde eu vivo sozinho. Então, hoje, acho que seria uma coisa legal se a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse dia, que é o único que a gente tem nas mãos, esse dia que Deus nos deu de presente, que é a nossa chance, que é a nossa oportunidade, mas que a gente pode deixar escapulir pelas mãos da gente. O dia de hoje. Normalmente, pessoas ansiosas estão sempre com o relógio adiantado. Então, elas estão sempre um pouquinho na frente do dia de hoje, ou desse momento agora, estão sempre vivendo, com aquela expressão que a gente costuma usar na nossa língua, né? Estão sempre correndo atrás e parece que não alcançam nunca, né? Como a gente precisava voltar a aprender a viver o dia de hoje, porque é nele que Deus trabalha, né? Agora, por outro lado, existem pessoas que também parece que estacionaram no dia de ontem. E que estão sentindo de novo hoje o que já sentiram ontem. E aí não vivem hoje. Pois é, o que doeu ontem estão sentindo de novo. O que não deu certo ontem tem medo de que a história vá se repetir. E aí, às vezes, esse medo se torna um entrave, se torna uma amarra. Voltar para o dia de hoje, voltar para esse momento de agora, onde Deus está esperando pela gente, para nos encontrar, para nos ensinar, para nos dar uma vida de paz. Me parece que é um desafio tanto, porque naturalmente, nesse tempo que a gente está vivendo, em que tudo parece acelerado, não é nada difícil a gente acabar adiantando o relógio e tentando viver 2, 3 dias de uma vez. Ou então, se a gente foi muito machucado, também não é difícil que a gente acabe se tornando prisioneiro do ontem, e esse ontem acabe falando muito alto no coração da gente. Voltar para agora, voltar para hoje, viver esse dia, me parece que é uma boa dica para a gente reencontrar a vontade de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, a paz de Deus para a gente. Eu creio então, Padre Antônio, que é por isso que os nossos irmãos dos alcoólicos anônimos, né? Eles aprendem, eles não têm condição de dizer amanhã né? E já passou ontem, só por hoje eu não vou beber, né? É lindo isso, né? Eu acho isso tão, só por hoje, que eles têm essa consciência, né, Padre Antônio? Eles nos ensinam na doença do alcoolismo, naquela compulsão, e a gente tem as nossas, né? Então, eu aprendo com eles, porque eles nos dizem, né? Eles, a cada reunião, a cada dia, eles dizem, só por hoje. Fizeram 12 anos de sobriedade, como eles festejam, só por hoje eu não vou beber. Eu creio que eles nos ensinam assim, né, Padre Antônio? Sim. Essa palavra hoje, ela que na Bíblia é tão preciosa, né? Ela tem o poder de trazer a gente de volta para esse momento em que a gente é capaz de dar um passo com Deus. Porque a nossa agitação, a nossa ansiedade, até a nossa vontade de acertar, né? Uma pessoa que está lutando com um vício, e como você disse, todos nós estamos lutando
com os nossos, né? As nossas manias, as coisas nas quais a gente sente que a nossa luta é maior. Uma pessoa que está nesse combate, ela pode ser arrastada, levada por essa boa intenção que faz ela imaginar, de hoje em diante, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou agir assim. Só que esse nunca mais é cumprido demais e a gente não dá conta dele. Então, ele acaba reforçando a cobrança, a ansiedade, que às vezes sufocam a alma da gente e lançam a gente de novo na agitação, no vício, na compulsão e por aí vai. É como se fosse um cachorrinho correndo atrás do rabo, né? A palavra hoje, ela traz a gente de volta para esse momento em que, com a ajuda do Senhor, a gente é capaz de dar um passo equilibrado, sereno, de paz. Só por hoje, agora, eu vou manter a serenidade. Eu não vou me entregar à agitação que me arrasta, aos impulsos que me arrastam para comida, para bebida, para internet, para gritaria. A palavra hoje me parece que ela tem um poder de juntar de novo os pedaços da gente, nos trazer para esse momento onde a gente pode ter o nosso encontro com Deus, que nos acalma, que nos dá rumo, que nos dá direção, quando na verdade esse de hoje em diante, nunca mais, ele pode estar cheio de bons propósitos, mas acaba dando para a gente um horizonte. Sabe, uma pessoa que sobe alto demais e fica com vertigem? Parece que acontece isso dentro da gente. A ansiedade volta a tomar conta quando a gente pega um horizonte exageradamente amplo, quando a gente tenta subir alto demais. Então, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje eu tenho uma batalha a vencer, mas é hoje. Hoje eu tenho uma vida a viver, mas é só hoje, né? E isso serve não só para a gente evitar as coisas complicadas, as nossas fragilidades mais, talvez mais evidentes, mas serve também para a gente curtir o que a gente tem agora nas mãos, né? Afinal, a nossa vida também é feita de tanta coisa bonita, né? Essa semana, esses dias tem feito aqui, né? Enquanto a gente está conversando, aqui no Rio tem feito um calor que só Jesus, né? Todo mundo com a cara meio murcha, que é um dia de calor atrás do outro, a gente vai ficando meio molenga, né? Mas, ao mesmo tempo, tem feito uns dias com um céu Você olha para tão o céu, lindo. uau! E, de repente, nesse hoje, ok, eu tenho calor, mas se eu consigo levantar os olhos e ver esse azul, esse tom de azul que Deus usa para pintar o céu, e se eu curto isso, por um momento que seja, nossa, já, sabe, traz uma alegria para a alma da gente. E se a gente curte aqueles momentos em que a gente tem as pessoas que a gente ama por perto, porque, afinal de contas, hoje elas estão aqui, mas elas não vão durar. A gente tem a tendência a achar que as pessoas que a gente ama, elas são que nem móveis e utensílios da casa, né? Vão estar eternamente ali do nosso lado, do jeitinho que a gente quer, para a gente pegar, colocar a mão a hora que quiser. Mas a gente sabe que não é desse jeito que funciona, né? Então, poder curtir essas pessoas, poder viver algo legal com elas, desfrutar do hoje, com o que ele tem de bonito, com o que Deus está nos dando agora, também é algo que faz muito bem para a nossa alma. Porque, de repente, a gente descobre, não é que a minha vida não é aquele horror todo que eu pensava, porque quando a gente tem um problema, a tendência da gente é que tudo seja contaminado com a sensação de que tudo é problema. Então, se alguém pergunta pra gente, e aí, como é que tá? Tá brabo. Bom, eu tenho um problema, uma brabeza, mas não é que tudo esteja brabo. Mas a tendência da gente é que o olhar da gente fique todo contaminado. Então, quando a gente curte, desfruta essas pequenas maravilhas de cada hoje, é como se a gente estivesse desembaçando o olhar da gente também, né? Padre Antônio, para mim, assim, eu estou sentindo como uma palavra curadora para um vício terrível, um vício danado, que é o de, cheio de boas intenções, deixar para amanhã. E eu não gosto da palavra procrastinar,
É até de procrastinação. Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar. É feia como aquilo que ela é. Feia como o significado dela. Senti assim, tô entendendo, tá vindo ao meu coração como uma palavra curadora. Esse vício terrível que de vez em quando ele nos envolve, ele nos enrola e a gente perde a graça que Deus tem para nos dar hoje. Ele tem, isso está muito claro no meu coração, eu aprendi isso desde que eu era pequenininha. Deus tem uma graça para me dar hoje, se eu não me abro para receber essa graça, amanhã ele tem outra, ele teve outra, mas hoje ele tem uma graça para me dar, para nos dar. E se eu acho melhor deixar para amanhã com aquilo que eu preciso fazer hoje, que eu devo fazer hoje, né? Eu acabo, porque é muito chato, ou porque é ruim, ou porque é difícil, ou porque eu acho que não tenho tempo, eu perco essa graça. É assim que eu estou entendendo. Olha, Laura, uma das características que a gente encontra na vida de praticamente todos os santos, pelo menos geralmente quando eu me debruço sobre a vida de um santo em particular, para conhecer um pouquinho o modo como ele serviu ao Senhor, como o Espírito Santo trabalhou na alma dele, é muito frequente, pelo menos no que eu lembro, se repetir essa expressão. Esse santo não perdia tempo. Eu agora estou lendo a vida de São Carlos Borromeu, que foi cardeal arcebispo de Milão, e foi um dos grandes santos que o Senhor deu à igreja num tempo em que era necessário que as coisas começassem a ir mais para o seu lugar, no tempo da Reforma Católica, né? Concílio de Trento. E São Carlos Borromeu morreu com a idade que eu estou hoje, 46 anos. Mas as coisas que ele fez, e o incrível, essa palavra se repete, né? O autor que escreveu a vida dele diz: São Carlos Borromeu não imaginava a possibilidade de perder tempo, deixar para depois o bem que podia ser feito hoje. Isso não significa que ele era uma pessoa agitada, porque na cabeça da gente não perder tempo significa se agitar. Mas existe uma agitação inútil, que é a agitação de quem atira para todos os lados, mas não percebe o que Deus quer dele. É comum que a gente, quando não tem uma direção na vida, a gente acabe tentando fazer tudo e mais alguma coisa, além, inclusive, daquilo que Deus pede da gente. Então, agitação inútil não significa não perder tempo, significa se perder na correria. Mas não perder tempo é não deixar para depois o bem que pode ser feito hoje. Voltamos à palavra do Papa. Voltamos à palavra do Papa para essa quaresma, não é verdade? Inclusive, orar, por exemplo, que é algo que exige que a gente pare, né? Algumas pessoas dizem, eu rezo enquanto eu estou fazendo isso ou aquilo. Sim, mas, olha, se a gente não para estar com Deus, não sei se isso é sinal de um bom relacionamento, não. Imagina, eu falo com a minha esposa ou eu falo com os meus filhos enquanto eu estou dirigindo, mas eu não paro para falar com eles, para tirar um tempinho. Não sei se isso é muito legal, né? Então, não perder tempo, não deixar para amanhã, como se a gente tivesse, como diria o Legião Urbana, todo o tempo do mundo. Eu quando era criança, tinha essa musiquinha, né? Temos todo tempo do mundo. E a gente vai ficando... Mentira. Né? Exato. A gente vai ficando adulto e vai vendo que não tem. A gente só tem o tempo presente, né? E esse tempo presente, ele é mais do que suficiente para que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Né? Eu acho que isso é que é legal. O tempo, o meu momento atual, o meu dia de hoje, o meu agora, ele é mais do que suficiente para que eu obedeça a Deus e esteja em paz na vontade de Deus. Padre Antônio, isso desfaz assim uma mentira, né, do mundo e do demônio, que diz exatamente o contrário disso, né? Achei, isso me tocou profundamente. O dia de hoje tem tudo que eu preciso para aquelas coisas que eu preciso fazer hoje. A gente normalmente ouve o contrário, né? Sim, que nunca é o bastante. Aliás, é um pouquinho a característica do nosso tempo, né? Nunca temos tempo bastante, nunca temos dinheiro bastante, nunca fazemos o bastante, nunca nada é o bastante.
Só que isso gera uma ansiedade, uma insatisfação, uma frustração, um espírito de amargor, de ingratidão. Meu pai, é tudo que azeda a gente por dentro, né? Voltar a ter gratidão pelo hoje, voltar a entender que hoje eu tenho tudo o que eu preciso para ser fiel a Deus nesse dia. Portanto, se eu for fiel hoje, eu estou cumprindo a minha missão, é esse o meu chamado, né? A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que é atribuída a ela, não sei se é dela, mas a frase é boa. Deus não me chamou para ter sucesso, Ele me chamou para ser fiel, né? Quer dizer, a gente corre atrás de um sucesso que não chega nunca, porque quando as pessoas chegam lá, elas ficam imaginando, e agora? E agora? Porque, na verdade, é um vazio aqui dentro. A gente foge desse vazio procurando fazer da vida uma escada, mas uma escada que parece que para a gente subir a gente tem que pisar em alguém, ou então a gente sobe, mas não chega nunca. É um cansaço mortal por causa disso, né? Não quer dizer que a gente não deva ter objetivos, sonhos, tudo bem, mas a gente tem que se perguntar de vez em quando, eu estou tendo um alvo que me dá asas para prosseguir, ou de repente eu fiquei escravo, esse alvo, esse objetivo que eu me impus está virando um peso que está me empurrando para baixo. O senhor disse que ao contemplar a vida dos santos, o senhor vê assim um ponto comum que cada um deles, eles não perdiam tempo, eles tinham essa noção do hoje muito claro. É Santa Teresinha, nossa amiga querida, que falou, a Teresona, eu só tenho hoje para amar Jesus. Teresinha, Santa Teresinha, eu só tenho hoje para amar Jesus. Isso nos ajuda, isso me ajuda muito, Padre Sim, Antônio. porque hoje eu posso encher o meu dia de amor. Talvez não dê para encher de outras coisas, mas de amor dá. Então, essa é a parte que Deus quer da gente. Porque quando a gente não enche a vida de amor, quando a gente não enche o dia de amor, a gente está esvaziando a vida da única coisa que Deus pede que haja nela: coração, entrega, rendição, né? Oferta de si mesmo, né? Então, de fato, Laura, olha, a Sagrada Escritura coloca muito, né, essa dicotomia entre Deus e o espírito do mundo, né? Durante algum tempo houve uma certa tendência na igreja a se evitar esse tipo de dicotomia, porque isso dá a impressão de que o mundo é mau. Mas a gente não está falando do mundo no sentido das pessoas, ou o mundo a quem Deus ama, porque de tal maneira Deus amou o mundo que deu Jesus. Mas o mundo é essa mentalidade que é uma mentalidade prisão, que quer se impor à nossa mente, à nossa alma, sabe, e nos sufocar, né? São Paulo diz, não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, não entre na forma do mundo, porque ela faz a gente enxergar as coisas de uma maneira muito diferente da maneira de Deus. E aí, a gente pode até fazer as coisas de Deus, mas não do jeito de Deus. Né? Quantas vezes na igreja, na nossa vida, eu sou padre, então eu posso me pegar e de repente descobrindo, engraçado, eu estou fazendo coisas santas, mas de uma maneira que não é santa. Eu estou fazendo coisas para Deus, mas não do jeito de Deus. Porque eu estou fazendo de maneira ansiosa, porque eu estou permitindo que as segundas intenções, né, ou que os objetivos secundários tomem a frente daquilo que é o mais importante, né? Porque eu estou imaginando a vida como essa escada que não acaba nunca e que eu tenho que galgar, e qual é o próximo passo, quando na verdade, se isso gera ansiedade, se isso me consome por dentro, é sinal de que eu não estou fazendo do jeito de Deus. Deus não nos deu uma missão, Deus não nos fez um chamado para nos arrebentar com esse chamado. Sim. Né? Então, se está acontecendo desse jeito, é porque eu devo estar levando a coisa de uma maneira que eu posso repensar. Não quer dizer que eu vou abandonar o que eu estou fazendo, mas eu posso repensar o que eu estou fazendo para purificar o modo de fazer,
as minhas intenções. Intenções sempre podem ser um pouco mais puras, né? O modo como eu estou organizando o meu trabalho, a minha maneira de administrar a minha vida, essas coisas sempre podem ser aprimoradas, não como uma cobrança a mais. Mas se eu percebo do jeito de Deus, isso não me mata. Do jeito de Deus, isso não me sufoca. Ah, legal, então eu vou aprender a fazer mais do jeito dele. E a gente sempre vai sair ganhando com isso, né? Enquanto o senhor falava, eu lembrei daquilo que eu ouvi tantas vezes aqui na comunidade com a Doris, ela lembrando, afirmando, Jesus nos deu a paz. Então, quando a paz é o árbitro, né, do coração. Quando a gente perde a paz, para um pouquinho, porque a paz é o normal é ter a paz, né? É o feijão com arroz, é o dia a dia, não é algo extraordinário para um dia de retiro. Não, a paz é o normal para o hoje, para cada dia. Então, se eu não estou usufruindo dessa paz, foi isso que me veio no coração quando o senhor falava. Eu tenho que parar um pouquinho, do jeito que for. Se eu estiver no trabalho, eu vou ao banheiro, paro um pouquinho para poder saber o que está acontecendo, senão eu vou continuar nessa escada ilusória aí, né, para cima ou para baixo, mas que não é de Deus. Exato. Lembrando, né, falas que a gente escuta, né, em casa. Ai, vocês estão me matando, essa família está me matando, essa casa está me matando, esse trabalho está me matando. Olha, bom, que a gente dê a vida é uma coisa, mas Jesus disse a respeito dele mesmo, ninguém tira a minha vida, eu dou. Se eu tenho a impressão de que as pessoas, ou o meu trabalho, ou a minha casa estão me matando, possivelmente é porque eu estou tentando ajudar, mas da maneira errada. Porque ou eu estou dando a minha vida, e aí eu não perco a paz, ou eu tenho a impressão de que as coisas e as pessoas estão me matando, e é sinal de que eu estou tentando levar a minha vocação, a minha missão, mas estou levando de um jeito meio atabalhoado, estabanado, porque está roubando a minha paz. E aí eu culpo as pessoas com essa expressão, que é uma expressão de crime, né? Você está me matando, vocês estão me matando, esse trabalho está me matando, né? Mas justamente isso quer dizer, de repente eu estou levando as coisas de um jeito que o meu jeito não está sendo legal. Eu estou com a melhor intenção do mundo, eu de fato quero ajudar, eu estou fazendo o meu trabalho, a minha parte, mas eu posso estar fazendo de maneira ansiosa, de maneira agitada, de maneira apressada, eu posso estar trazendo tudo para mim, ao invés de entender que as coisas, né, eu não consigo carregar tudo nos ombros, né? Eu não estou sabendo dividir aí, quem sabe, tarefas ou aceitar que as pessoas também têm que fazer a parte delas e se elas não fizerem, fazer o quê? Né? Mas alguma coisa deve estar fora do eixo, porque a minha paz está indo embora e eu estou culpando as pessoas por isso, usando até essa expressão, estão me matando, quer dizer, estão cometendo um crime. Né? Jesus disse, ainda que a gente chegue num lugar onde haja pessoas que não são amigas da paz, elas têm o coração disposto para briga. Se a gente leva a paz dele com a gente e a gente estende a mão e oferece a paz e as pessoas não aceitam, Jesus diz, a paz voltará para vocês. Em nenhum lugar ele diz, vocês perderão a sua paz. Né? Olha, vocês podem dar a paz e as pessoas não querer, porque vocês chegaram num lugar cujo clima, cujo ambiente é de guerra. A paz volta para vocês, vocês não vão perder. Então é sinal de que talvez, às vezes, a gente está se deixando arrastar pelo bololô, está virando um bololô nas circunstâncias, nas situações, com as pessoas, e está se perdendo desse aqui e agora, no qual a gente sempre pode encontrar a voz de Deus e a direção de Deus para a nossa vida. Padre Antônio, o senhor acabou de me ajudar no meu exame de consciência noturno, porque que terrível, que risco que a gente corre, a gente na caminhada, a gente servindo a Deus, emprestar a nossa boca que fala, eu te amo, Jesus, que canta louvores, para dizer isso. Você está me matando, esse trabalho está me matando, que coisa, meu Deus. Está acabando comigo. Acabando comigo. A gente corre esse risco de falar isso, meu Deus. E sem a consciência do peso
e do que a gente acabou de dizer, né? Sim, mas na verdade é porque a gente tem que sintonizar de novo no aqui e agora, onde Deus está. Normalmente, quando isso acontece, é porque a gente saiu de sintonia, né? Porque a gente está querendo fazer mais do que a gente é capaz, mais do que Deus está pedindo da gente. É porque a gente está aqui, mas um pedaço da gente está aqui, outro pedaço já está lá adiante. A gente está imaginando amanhã, o depois de amanhã, o como é que vai ser, né? Ou então a gente está aqui, mas está carregando fardos que já foram carregados. A gente está descontando raivas de coisas que a gente guardou, ou então a gente está com medo de repetir histórias que a gente não quer ver mais. Então, falta de sintonia. Senhor, me ajuda, volta, volta, volta. Aqui, agora, hoje, o Senhor tem um encontro comigo. Aqui o Senhor me colocou para que eu possa encontrá-lo, para que eu possa experimentar a sua presença. Quando a gente faz isso, como você disse, às vezes é um minutinho que a gente sai um pouquinho para voltar a sintonizar. Parece que a gente cai na real, sabe, como o filho pródigo, né? Caiu em si. Opa, deixa eu voltar para a presença do meu pai. Porque senão é mais do que natural. A gente vive num mundo que pilha a gente o tempo inteiro, né? Que provoca a gente o tempo inteiro, que estimula a gente o tempo inteiro, e esse estímulo acaba sendo muito além daquilo que seria o normal de um dia a dia humano, né? É quase como se a gente tivesse numa maquinazinha de moer carne, né? Então, conseguir manter o coração em paz com Deus, no meio dessa agitação toda puxando a gente para fora. Minha irmã, se não for o Espírito Santo, se a gente não tiver um caminho de oração, nem o super-homem consegue um negócio desse. Porque toda hora puxam a gente para fora. Sabe, a vida, as cobranças, a correria puxa a gente para fora. Para manter a paz. Paz no dicionário significa concórdia. Concórdia significa corações batendo juntos. Então, para manter o nosso coração batendo junto com o de Deus, no meio dessa agitação que acelera a gente doidamente todo dia, Espírito Santo de Deus, vem em meu socorro, oração, porque senão a gente é despedaçado pela agitação. Então, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não fecheis os corações, né? Como diz o Salmo. Que lindo, então, né? A igreja nos dá a cada dia, como eu amo cada vez que hoje se ouvirdes a sua voz. E a Bíblia está repleta, a partir do Pai Nosso, de palavras, de textos bíblicos com a palavra hoje, né? É uma das palavras da nossa comunidade e o senhor está com uma palavra aí pra gente? Estou aqui. Será que alguém em casa tem Bíblia? A gente poderia abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Não aparece a palavra hoje, mas aparece a palavra contrária, que é amanhã. No nosso caso aqui, amanhã é o contrário de hoje, né? Mateus, capítulo 6, desde o versículo 25, é um chamado de Jesus à confiança em Deus, né? O Senhor Jesus diz, lá no versículo 27, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar vou usar outra palavra, um só centímetro à duração da sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Olha, Jesus aqui está falando de inquietação, de agitação, de preocupação, e dizendo, olha, a preocupação de vocês não faz o trabalho. Então, ela não é uma boa aliada. Confiança em Deus ajuda. Aproveitem a confiança de vocês em Deus como uma aliada para viver cada tempo, também os tempos difíceis da vida. Os tempos em que a gente ainda não tem nas mãos as respostas, as soluções que a gente precisa. Eu cresci ouvindo o padre da minha paróquia de origem, o padre João de Deus, dizer, a solução que eu não tenho, a solução que você não tem, Deus tem, já está nas mãos dele. Então, talvez hoje eu ainda não tenha a solução nas minhas mãos, mas aí já existe uma solução nas mãos de Deus. E se eu confio nele, essa confiança é minha aliada para não me entregar ao desânimo, à depressão, à apatia.
né? A preguiça, ai meu Deus, tudo que eu faço dá errado, não adianta. E aí a deprê bate, o que a gente faz? Dorme para ver se a vida passa, né? Não. É ansiedade, agitação, preocupação exagerada. Essas coisas, o próprio Jesus disse, sufocam a palavra de Deus, as promessas de Deus no nosso coração. Confiança em Deus é nossa aliada para botar a gente de pé, para fazer a gente arriscar de novo. Lembrando, a solução eu hoje ainda não tenho, mas ela já está nas mãos de Deus. Eu vou confiar na hora certa, Ele vai colocar nas minhas mãos a resposta que eu preciso. Então Jesus está falando de confiança em Deus, uma vida de confiança, de abandono nas mãos de Deus. E lá no finalzinho, versículo 34 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus diz, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia o seu cuidado. Jesus diz, olha, quando você chegar no amanhã, você vai descobrir que o amanhã está trazendo com ele as preocupações dele. Então não imagine preocupações para amanhã, estando no dia de hoje. Hoje, cuide desse dia. Cuide do que Deus dá para você. Cuide de quem Deus colocou ao seu lado. Cuide da graça que Deus confiou, dos talentos que Deus te deu. Não os enterre com medo. Cuide do dia de hoje. Quando você chegar no amanhã, você vai estar em melhor posição para vivenciar as preocupações que o dia de amanhã vai trazer para você. Mas a cada dia, o seu cuidado. Essa palavra ela é tão libertadora, né, Padre Antônio? Porque eu já caí muito tempo, estou em processo de cura ainda, de não cuidar daquilo que eu tenho que cuidar hoje. Porque é tanta coisa, eu tenho que cuidar disso. E Jesus o Pai me deu algo para eu cuidar hoje. E Ele confia e me capacita para que eu possa cuidar. Mas eu corro o risco, na ansiedade, de ficar pensando no que eu tenho que fazer amanhã e deixo de cuidar daquilo de hoje. Essa palavra é libertadora. Uma vez eu vi na internet um jovem explicando o que é ansiedade, com uma expressão que eu achei ótima. Ele falou, ansiedade é como a gente andar numa esteira, correr numa esteira na academia. Você corre, se cansa e não sai do lugar. A ansiedade faz isso com a gente. Ela cansa a mente. A pessoa ansiosa chega no final do dia, ela está esgotada mentalmente. Ela te dá cansaço até físico, porque aquilo te envolve, mas no fundo você não saiu do lugar, porque você está tão preocupado com as coisas que tem que você acaba não tendo energia, forças para viver o agora, o hoje. A chance que Deus está te dando nesse momento. É interessante porque ansiedade e essas coisas todas que a gente tem hoje, né? Elas são enfermidades que trancam a gente dentro da gente e não permitem que a gente viva a vida. A vida toda não está aqui dentro, a vida está aqui. Mas a ansiedade, a depressão, a melancolia, a tristeza, elas me aprisionam aqui. Mas e se? Não, e como é que vai ser? Não, mas aquilo que aconteceu não podia. Não, me trancam aqui e eu deixo de viver. Essas coisas me capturam e eu não tenho forças para viver o agora. Sabe, o agora que se faz de pequenas coisas, pequenos passos, gradativos. Mas essas coisas me engolem com um tamanho gigantesco. Jesus veio também para nos libertar disso. A libertação que Jesus dá para a gente é para tudo. É para tudo. Né? Também para a nossa mente. E a Bíblia é cheia de passagens que mostram que um grande campo de batalha no qual a paz, né, deve reinar é a nossa mente. Ela prega peças na gente, ela sequestra a gente, ela embola a gente. O capeta tenta usá-la para confundir a gente, né? Porque o inimigo trabalha com confusão. Então tudo que é confusão joga a favor dele, né? Para nos arrancar das mãos de Deus. Então olha,
minha mente não pode me atropelar com agitação. Hoje em dia se fala de pensamentos acelerados, né? A gente pensa numa velocidade maior do que aquela que a gente conseguiria para coisas boas, né? Não, minha mente, eu vou ajudar a minha mente a trabalhar melhor conhecendo a palavra de Deus, abraçando essa palavra, assumindo essa palavra como uma palavra para mim. Essa palavra me traz para a vida. Essa palavra me traz para o centro da vontade de Deus. Para um lugar onde eu encontro equilíbrio, onde eu vou viver as minhas coisas gradativamente, num caminho e não num atropelo. Então, olha, a palavra de Deus é libertação para a mente. No caso aqui, me parece que é uma boa palavra de cura, de medicina de Deus para nossa mente mega power acelerada, né? Tem uma tradução que nesse versículo 34, em vez de ser não vos preocupeis, não andeis ansiosos, né? Claramente, eu não sei se é de Jerusalém, que já nos mostra de uma forma assim mais clara que essa preocupação acaba virando ansiedade, angústia, e daí um passo até para depressão. Quer dizer, nessa hora a gente tem que, como fala aquele salmo, parar e reconhecer que eu sou Deus, dar uma parada, né, Padre Antônio? Senão a gente vai ficando... Ninguém, porque o ansioso sempre pensa, então eu tenho que fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. Não, querido, não é, tenho que fazer isso. Vamos caminhar e vamos fazendo. À medida que a gente vai lembrando essa palavra que é descoberta para nós. Isso não é natural para a gente, isso é descoberta, né? Porque vem de Deus, vem do céu. Ela aos pouquinhos vai vencendo a gente por dentro, vencendo os nossos impulsos, vencendo parece que esse gigante que vive correndo atrás da gente, ele começa a diminuir, ele começa, né, a andar para trás, porque a palavra de Deus aos pouquinhos vai colocando as coisas na sua perspectiva certa, né? Então, não é que tem que, não é um tem que, é aprender. Vamos lá, Senhor, me ensina hoje a viver esse dia, desfrutar desse dia, colocar a minha ansiedade aos teus pés nesse dia, não ser arrastado pelo amanhã, mas viver o dia de hoje, os cuidados desse dia. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso viver hoje, ao invés de ficar prisioneiro do que eu estou pensando? Uma coisa é pensar, outra coisa é viver. A gente vive muito do que a gente pensa, mas o problema é que às vezes a gente corre o risco de se perder em pensamentos, num novelo de pensamentos e deixar de viver. Então hoje, o que o Senhor quer que eu viva? Qual é o convite do Senhor para mim hoje? Qual é o chamado do Senhor para mim hoje? Qual é o sim que o Senhor quer de mim hoje? E aí, de repente, a gente descobre que o que Deus pede da gente, quer da gente, nunca é um negócio que nos esmaga, nunca é uma montanha de coisas. Deus não nos quer nem subaproveitados, nem sobrecarregados. Duas coisas que fazem uma pessoa se sentir mal. Quando a gente é subaproveitado, a gente pensa, poxa vida, eu tinha tanto potencial e não estou aproveitando. Quando a gente está sobrecarregado, meu Deus, eu não aguento mais, alguém me tira daqui. Essas duas coisas fazem mal para a nossa alma. Nosso Deus que nos fez, nos conhece melhor do que ninguém, ele sabe a medida certa. Nem para nos subaproveitar, nem para nos sobrecarregar. Quando a gente entra em sintonia com ele, quando a gente entra em concórdia com ele, nosso coração começa a bater junto com o coração dele. Pronto, na medida certa. E é sempre a medida do hoje. Nossa, Padre Antônio, eu lembrei, enquanto o senhor falava, aquele ditado terrível, né? De boas intenções, o inferno está cheio. A gente, quando fica assim, oprimido por esses pensamentos, a gente corre esse risco, né? Inclusive, a gente que está na caminhada com Deus, de ser pessoas de boas intenções, mas que não realizam. Enquanto o senhor falava, eu lembrei de algo assim tão triste. Uma pessoa, uma irmã, uma religiosa, no fim da vida, ela dizendo assim, parece que ela chamou a Doris, as minhas mãos estão vazias. Depois teve um momento de oração,
E aí, algum tempo, ela acabou assim sendo tocada, inundada de paz. Mas assim, eu fiquei pensando, a gente quando fica oprimido com esses pensamentos, a gente corre esse risco de sermos pessoas de boas intenções, mas que acabam não realizando aquele pequeno passo, né? Mas que Deus pediu para eu dar hoje, sob o amparo dele, né? Aquele cuidado que ele tem por mim, aquele cuidado que ele pediu que eu tivesse hoje, né? Exato. O cristianismo é um caminho de atitudes, não é um caminho de romantismo. Romantismo se refere a coisas que são sentidas, pensadas e eventualmente nunca concretizadas. Eu amo todo mundo. Né? Eu amo todo mundo. Cristianismo é outra coisa, né? É o caminho da cruz, né? Então, eu vou realizar algo, eu vou fazer algo, eu vou dizer um sim que vai me incomodar, que vai me desacomodar, que vai ser uma mão estendida para alguém, mas vai ser algo vivido, sabe? Acontecido, feito. São coisas que são diferentes e a gente vive num tempo muito romântico, sabe? Em que as pessoas são induzidas a pensar que são do bem porque elas amam todo mundo. Você não ama todo mundo? Você não quer bem para todo mundo? Você não quer que todo mundo fique bem? Então tá bom, então você é do bem. Tá bom, então tá bom. Não tem conversa com esse tipo de coisa, né? Porque tudo isso, na realidade, é fajuto, né? Ai. É um bem fajuto, é um do bem fajuto, é tudo fajuto, né? Então, isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? A gente tem que pular fora disso. Hoje, né, o Senhor deseja que eu caminhe com Ele. E o meu caminho com Ele passa dentro da minha casa, passa no lugar onde eu trabalho, passa na minha igreja, passa no meio das pessoas que Ele me deu, para que eu possa fazer bem. Não é só querer bem a elas, fazer o bem. A mensagem do Papa era sobre fazer bem e não querer bem. É claro que a gente vai querer bem a todo mundo, a gente quer bem a todo mundo, mas se esse querer bem a todo mundo não se concretiza em fazer bem a alguém, hoje, alguém concreto, alguém que tem rosto, alguém que, sabe, está aqui, alguém que eu vou encontrar no caminho da minha vida agora, se não se refere a isso, pode ser uma grande fantasia, né? Então voltamos à questão, é tudo pensado e pouco vivido. Isso não é vida real. Isso não é vida real. E cristianismo é vida real, né? Então, quem sabe a gente... repito, para a gente terminar aqui a nossa conversa, né? Repito, a palavra hoje é uma palavra poderosa para trazer a gente para a realidade, para o aqui e agora, onde a gente encontra Deus. Porque é aqui e agora que a gente encontra pessoas, que a gente é desafiado, que a gente tem um bem a fazer, que a gente, enfim. Então, essa palavra hoje ela é muito poderosa, porque ela traz para cá, onde de fato eu estou, a minha cuca e às vezes o meu coração, que são, vão embora, voam, né? Eu tenho que pegar a pipa, né? Traz de volta, né? Para que aqui e agora a gente possa ter um encontro com Deus. Uau, amém. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não viajais na maionese, não endureçais. Exato, acho que versão carioca da Bíblia seria um pouquinho, se ouvirdes a voz do Senhor, na Bíblia está não endureçais o coração, hoje talvez seria não fique viajando nos seus pensamentos, não fique se entregando a pensamentos que não ajudam você a dar passos, a ser alguém que diz sim de maneira concreta para Deus, né? Então acho que seria um pouco por aí. Ah, Padre Antônio, olha o que eu abri. Antes, animai-vos mutuamente cada dia, durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. Ai, glória! É Hebreus 3:13. A cada dia, nesse tempo compreendido na palavra hoje. E aí a ordem do Senhor é animai-vos. Animai-vos. Então, hoje, Laura Beatriz, coragem. Coragem, Padre Só Antônio. por hoje, só por hoje. Vamos viver essa palavra
faz bem para a alma da gente, né? Tá, e vai ajudar muito nesse meio de quaresma, Padre Antônio. Isso aí, vamos lá. Laura, vamos lá, senão o pessoal dorme e a gente continua aqui falando até amanhã. Então, vamos ver se semana que vem a gente se encontra de novo para mais um bate-papo, né? E os irmãos, a gente tá aqui, vocês estão aí, a gente tá batendo papo, tá todo mundo junto, tamo junto. Beleza? Irmãos, Deus abençoe, um grande abraço, até logo.